Como veremos nesta semana, por sermos gestores dos negócios de Deus, ajudar os pobres não é apenas uma opção. Devemos seguir o exemplo de Jesus e obedecer às suas ordens. A Bíblia fala muitas vezes dos estrangeiros, chamados às vezes de estranhos, dos órfãos e das viúvas. Esse grupo pode ser aquele a quem Jesus se referiu como aos mais pequeninos irmãos. Olha, eu não sei se você lembra da primeira, na introdução que eu fiz à lição desse trimestre. Se você não assistiu, eu recomendo que você vá aí no YouTube e veja a introdução à lição de 2003, do primeiro trimestre de 2023, tá? Assista novamente, porque ali eu apresentei uma espécie de estrutura que aponta o tema central da lição. E nós estamos exatamente nesse ponto central da lição, a lição 7, aos mais pequeninos irmãos. A próxima lição, a 8, ela também é uma lição chave. São as duas lições principais que eu considero nesse trimestre. O verso para memorizar, dê uma olhada aí. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, é um texto bem conhecido, né? Vinde benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Olha de novo o texto aí. Dê uma pausa aí no vídeo. Faça essa experiência, dê uma pausa no vídeo aí, dê uma olhada. O que é que esse texto está dizendo para você? Olha que informações importantes. Vou dar aí 30 segundinhos, tá bom? Dê uma olhada. Pronto. Meu relógio é bem rápido, tá bom? Você dá a pausa aí, espera o tempo que for necessário, mas eu já vou dizer quais são as informações importantes aí no texto. Primeiro, quem fala? Quem é que está falando no texto? Segundo, vai respondendo aí. A quem ele fala? Terceiro, o que ele fala? Essas três perguntas encontram respostas aí no texto. Agora escute uma coisa importante. O rei está perante todas as nações. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que o contexto é da volta de Jesus e todas as nações estão reunidas na presença do Senhor. Todas as nações. Significa gente boa e gente má. Mas esse texto, este verso específico, é dito apenas para um grupo. Claro que eu imagino que todos ouvirão, mas a mensagem não será para todos. É para um grupo específico. Minha pergunta aí, para você ganhar um 10 nessa provinha, que grupo é esse? Como ele está identificado nessa narrativa? Respondeu? Se você respondeu as ovelhas, você acertou, ok? Então lembre-se de uma coisa, as ovelhas tratam bem o próximo, um sinal característico do discipulado. Olha qual é a nossa proposta para essa semana. Você vai tocar em 4 pontos principais. Primeiro, a ideia central. Depois você vai para domingo, que fala de vida e ministério de Jesus. Depois você vai para a segunda, que fala da provisão de Deus para os pobres. E termina falando sobre as lições de terça e quinta. Mas você não se preocupe com as lições de terça e quinta. Você vai falar de 3 exemplos. O jovem rico, o velho rico e Jó. Ok? Eu fiz um trocadilho aí, tá? Para você não esquecer. O velho rico é Zaqueu. Ele não é apresentado na Bíblia como velho rico. Mas já que existe um jovem rico, bora pontuar? Se existe jovem, existe velho, essa mensagem é para todos. Vamos aprender então, nesse esboço, quais são os pontos importantes a considerar? Ideia central, vamos lá, dê uma olhada na tela. O campo missionário se confunde com a religião. Isso aqui é precioso. Entenda isso e viva isso. O campo missionário se confunde com a religião. Vamos para domingo. Vida e ministério de Jesus. E a lição de segunda, olhe na tela aí, a provisão de Deus para os pobres. Veja, a vida e ministério de Jesus começou com a unção. A unção dele é uma unção para todos nós. Lembra do texto de Isaías que ele leu na sua primeira mensagem, lá na sua cidade natal? O Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar. Trabalhe esse texto, é Lucas 4, 16 a 19. Eu coloquei aqui na tela, no cantinho.
Veja esse texto, leia com a classe. Essa declaração de unção, ela é estratégica para o início da evangelização. O conceito de evangelização é atender necessidades. Entendeu? Quando eu atendo necessidades, eu iniciei o processo de evangelização. Aliás, esse era o método de Cristo. Vamos lá, segunda-feira. A provisão de Deus para os pobres. Aí vem a missão para todos nós. Então, eu trabalho assim, ó. Domingo, a unção para todos nós, vida e ministério de Jesus. A missão para todos nós é o que Deus proveu para os pobres. O que é que Ele proveu? Leia Salmo 82, versos 3 e 4. E comente com a classe se de fato estamos na prática dessa religião. Olha, vai mexer, vai futucar uma ferida no coração de algumas pessoas. Mas é preciso mexer na ferida para limpá-la e ela então cicatrizar. Finalizo com os temas de terça a quinta-feira. E aí você vai trabalhar só os exemplos. O jovem rico, aquele que seria provável discípulo. O velho rico, aquele que era o improvável discípulo. E a história de Jó, o ideal discípulo. Ok? Vai nessa vibe, vai nessa linha aí, que você vai tornar a lição muito dinâmica, muito atrativa e muito participativa. Jovem rico, considere o diálogo. O que farei? E a resposta de Jesus. Por que tu me chamas de bom? Olha, é um estudo extraordinário. Eu gosto muito desse tema. Um outro ponto é o princípio da gratificação adiada. Isso aqui é importante. O jovem rico voltou para casa porque ele era dono de muitas propriedades, ou seja, ele disse assim, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar o céu para depois. Cuidado, porque esse foi o perigo também de Esaú com Jacó. Quando ele deixou, assim, sua primogenitura, deixa para lá, eu estou com fome. Então, cuidado, porque a história do jovem rico no Novo Testamento pode ser a versão do novo prato de lentilhas, lá do Antigo Testamento. Jovem rico, o velho rico, esse era um improvável discípulo. Quem imaginaria que um impostor, um cobrador de imposto, ele extorquia, de alguma forma, dinheiro das pessoas, um repudiado pela sociedade poderia ser um discípulo. Veja como a situação. Você olha para o jovem rico, tudo certinho. Guardava tudo, fazia tudo. Olha para o velho rico, tudo errado. O improvável discípulo se torna discípulo. E o provável discípulo abandona o mestre. Olha que dois contrapontos interessantes para você abordar na lição. Considere o interesse. Observe a diferença. O jovem rico, o que farei? O velho rico, ele disse, como é que eu vou ver o mestre? Primeiro o interesse. Depois o que farei. Eu acho interessante você ver isso, tá? Zaqueu, como o verei? E depois ele perguntou, o que farei? O jovem rico, o que farei? Já dizem, mas tu já me viu? Interessante isso aí, né? Tu já me conhece? Por que tu me chamas de bom? Olha, vai fundo nesse texto que vai ser muito bom para o seu aprendizado. Eu já estou quase perdendo tempo aqui. Vamos lá. Considere Jó. O terceiro ponto, que é o exemplo, você deve considerar Jó. E o que é Jó? Jó é o ideal do discípulo. Veja, Jó é o ideal do cristão. Jó é o exemplo de um missionário no exercício de uma religião. Leia Jó 29. Eu peço que você fale um pouquinho mais rápido os itens anteriores, mas em Jó você deve demorar um pouquinho. Pontue. Por exemplo, qual é o conceito de integridade e retidão? Não é a mesma coisa. Integridade é o que Deus sabe a meu respeito. Retidão é o que os homens conseguem ver. Eu já até dei esse exemplo aqui em alguma lição que eu gravei aqui no Direto ao Ponto. Vou repetir rapidamente. É uma pessoa que devolve o dízimo de R$100. Lembra desse exemplo que eu dei? Devolve o dízimo de R$100. O tesoureiro na igreja diz assim, esse cara aqui é reto. Faz tudo certinho, faz tudo certo. Todo mês devolve R$100, todo mês devolve R$100. Para o tesoureiro, ele é uma pessoa reta. Mas para Deus, que olha lá do céu e conhece o coração e todos nós, ele diz assim, mas esse rapaz não é uma pessoa reta. Ele não é íntegro. Porque ele ganha R$1.500. O dízimo dele deveria ser 150, ele só devolve 100.
Então entenda bem, integridade é o que Deus vê e o que Ele sabe que eu poderia devolver. Estou usando aqui o exemplo do dízimo. Retidão é o que o tesoureiro viu e acha que eu devolvi corretamente. Não confunda as duas coisas. Deus precisa ver na minha vida integridade e retidão. Os homens só verão sempre a retidão, que, se eu for íntegro, corresponderá à minha fidelidade com Deus. Entendeu bem? Se não entendeu, eu repito o vídeo, eu não tenho como repetir, tá bom? Vamos lá. Conceito de integridade e retidão. Outra coisa que você vai fazer é a pergunta número 6, ela é muito importante. Faça a pergunta número 6 da lição, que fala do conceito de Jó na sociedade, verso 11 do capítulo 29, e as suas ações na sociedade. Veja, versos 12 a 17 falam das ações de Jó. E os versos 21 a 25 do capítulo 29 falam de sua autoridade, do seu reconhecimento. Então, ele tinha um conceito, ele tinha uma atividade, uma missão, e ele era reconhecido. E isso é religião. Religião tem um conceito, religião tem uma missão, e ela é reconhecida na sociedade. Eu espero que você viva a religião de Jó. Finalmente, o veredito gira em torno de um ponto. É importante que você termine a lição puxando esse texto do desejado de todas as nações. No final da história, o veredito, o julgamento gira em torno de um ponto. Isso aqui é contundente, isso aqui é sério demais. Quando as nações se reunirem diante dele, haverá apenas 2 grupos. E o seu destino eterno será determinado pelo que houverem feito ou negligenciado fazer por ele, na pessoa dos pobres e sofredores. E aí, você está salvo ou está perdido? Está do lado das ovelhas ou do lado dos cabritos? Deus deixou uma pista aqui. Não é salvação pelas obras. A pista que Ele deixou é que nós seremos salvos pela fé, pela graça de Jesus, mas a base do julgamento não é o blá blá blá. São as nossas ações, as nossas obras. Melhor fazer do que falar. Melhor do que fazer e falar ainda é fazer o que fala. Ok? Viva a fé. Considere 2 coisas importantes. Nunca deixará de haver pobres na terra. Mas não use isso como desculpa para dizer assim, fazer o quê, né? Deus disse que nunca vai deixar de ter pobre na terra. Considere, nunca deixará de haver pobres na terra. E não use isso como desculpa. Ok? Qual é o engano desse pensamento? É de você achar que, de repente, porque sempre vai ter pobre na terra, você não vai ser o salvador da pátria. Seja, sim, o salvador de uma pessoa que precisa da sua atenção. E qual é o problema de nossa atitude em relação à riqueza? Olha, esse ponto aqui eu não vou nem dar a resposta. Explore isso na unidade. Eu tenho a resposta e a resposta está na lição, mas eu gostaria que vocês provocassem a classe. Qual é o problema da nossa atitude em relação à riqueza? Ok? Próxima semana, planejamento para o sucesso. Tá pronto? Venha com papel e caneta e vamos fazer esse orçamento. Um abraço, até a próxima semana.